Ei, a paz do Senhor, aqui é irmão Felipe. Estou atrasado na gravação desse vídeo. Peço aos irmãos desculpa. Estarei postando hoje o vídeo da nossa série de sequências do estudo sobre as táticas do Espírito Anticristo. E amanhã ou sábado eu estarei postando o vídeo que possivelmente estaria postando hoje, que é a nossa série sobre o Sermão do Monte, ok? Pois bem, para continuar a nossa reflexão, nós vamos estar introduzindo aqui com a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ok? Glória a Deus. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Em nossa série de reflexão, nós estamos falando sobre diversas táticas que o Espírito do Anticristo, que, como eu falei, não é apenas Satanás, mas é encabeçado por Satanás e seguido por todo mundo. A palavra espírito tanto pode trazer o sentido de um ser espiritual, como pode trazer também o sentido de uma mentalidade reinante, né? Ok? E nessa mentalidade reinante do espírito do anticristo, nós começamos a falar que ele usa várias táticas. Nós, nessa série de estudos, estamos falando sobre 14 táticas. E essas táticas para combater tanto a Jesus, quanto ao cristianismo, quanto à igreja de Deus vivo, quanto à mensagem do evangelho, quanto à palavra de Deus, o espírito que se opõe a Cristo e tudo aquilo que revela a Cristo, né? Para dar sequência a isso, nós estaremos falando sobre essas 14 táticas que ele usa tanto da parte externa, ou seja, tanto do mundo contra-atacando, quanto muitas das vezes dentro do próprio cristianismo, ou seja, ele ataca de fora, mas também ataca de dentro, ou seja, é um bombardeio dos dois lados, né? Ok? Aleluia. Então nós começamos a falar que ele primeiramente, ele destrói os princípios cristãos, depois ele estabelece novos princípios, e depois nós falamos no terceiro vídeo que ele elege ou exalta a tudo que se opõe e que é contrário ao cristianismo, a Cristo e a palavra de Deus. E hoje, em quarto lugar, nós vamos falar que ele ataca minando a fé dos cristãos e simpatizantes da fé cristã. Quem são esses simpatizantes? São aquelas pessoas que olham de fora, que acham legal, que acham interessante, muitas vezes vêm na igreja, assiste um culto, né? Pede uma oração, mas não querem se comprometer com a palavra de Deus. São aqueles que a palavra de Deus diz lá, quando Jesus fala sobre o caminho, né? Sobre o caminho estreito e sobre o caminho largo. Aí ele fala, olha, chegarão uns para mim e vão dizer, Senhor, mas tu pregaste nas nossas ruas, tu ensinaste nas nossas praças. São pessoas que acham que simplesmente por serem simpatizantes dos crentes, eles serão salvos, né? É um engano, né? Mas é como se fosse, como se disse, se eles são simpatizantes, eles estão sendo atraídos e podem uma hora deixar de serem simpatizantes e virem a ser cristãos praticantes. Mas o espírito do anticristo, ele vem atacando tanto os cristãos quanto os simpatizantes também da fé cristã. Ou seja, ele ataca também minando a fé dos cristãos. O que é minar? Aí a gente, quando pega a ideia de minar, a gente tem ideia de uma mina. O que é uma mina? A mina é um local da onde se extrai alguma coisa.
Por exemplo, sem a mina de petróleo, você extrai dele o petróleo. A mina d'água, você extrai água, né? Ela corre a água dela. E a mina de diamante se extrai o diamante. E a mina, ela traz uma ideia que é algo que está sendo extraído. É algo onde havia uma reserva e dessa reserva está sendo extraído. Então, quando você fala que está minando algo, quer dizer que algo está sendo extraído. E se esse algo está sendo extraído, uma hora esse algo vai acabar. Assim como se extrai a mina, a mina d'água, uma hora seca, se não houver chuva para renovar aquele lençol freático. E assim também as minas de petróleo, com a exploração descontrolada do homem, elas também acabam secando, e os homens têm que mudar de mina e cavar em outro lugar. As minas de diamante, de ouro e de pedras preciosas também acabam sendo secando, acabando, não tendo mais aonde tirar. E elas acabam tendo que ser fechadas ou explodidas para não virar cavernas de risco para as pessoas que possam entrar lá, o animal, né? Ok? Ou para um desabamento e atrapalhar alguma coisa, né? Ok? Pelo menos eu acho que é assim que deveria ser feito, né? Não sei como é feito de verdade. Então, de posse deste conceito, sei que é assim que o espírito do anticristo tem agido. Ele tem cavado uma mina na fé das pessoas leigas e na fé dos próprios cristãos, para com as verdades santas e para com a igreja. E isso ele nem sempre faz de fora, nem sempre são pessoas de fora, ateus, céticos, professores, marxistas e ideologias, nem sempre são de fora de pessoas lá criticando os cristãos, não, mas muitas das vezes a nossa fé também é atacada de dentro por pessoas que estão no meio de nós, os famosos joios, né? E como isso ocorre? Primeiro, por meio dos escândalos. O escândalo é o meio mais cruel de se atacar a fé de uma pessoa. Geralmente, as mais afetadas são as dos novos convertidos ou dos simpatizantes. No caso dos novos convertidos, a grande maioria se esfria, ou seja, tem sua fé nas pessoas comprometidas. Irmão, alguém pode dizer, você tem que crer em Jesus e olhar para Jesus e não olhar para o homem. Irmão, mas querendo ou não, o novo convertido, ele tem a nós como espelhos de Cristo neste mundo. A palavra de Deus diz que nós refletimos a glória de Deus. Então, querendo ou não, o novo convertido que ainda está começando a caminhar na fé, que está começando a firmar os seus passos, a alicerçar-se na fé, ele vai olhar para o homem. Querendo ou não. A gente tem que orar para que quando um escândalo vier, eles se mantenham firmes. Mas que eles possivelmente serão abalados, serão. Por isso que eu digo que o escândalo é um ataque à fé. Principalmente à fé desses. Mas muitas vezes tem cristãos velhos que infelizmente já deveriam ser maduros e não estão apoiando em homens, mas ainda estão apoiados em homens, porque não amadureceram. Como diz lá o escritor aos Hebreus, eu já poderia estar ensinando vocês coisas maiores, mais profundas da fé, e eu ainda tenho que ensinar a vocês do leite. Ainda tenho que dar o leite. Então, infelizmente, tem cristãos velhos que ainda, se o seu líder cair em adultério, ou se ele fazer alguma coisa escandalosa que vier a trazer um escândalo para a igreja, ele se esfria na fé. Não era para ter acontecido, né? Como isso é mais normal e possível que aconteça com os novos convertidos ou com a pessoa que está de fora, que está começando a se aproximar, né? No caso dos novos convertidos, eles se esfriam na fé. E no caso dessas pessoas aí que estão de longe admirando o cristianismo, elas, e começando a se aproximar do caminho, têm com um escândalo seus pés totalmente desviados para outros caminhos. Aí eles vão começar a explorar outros caminhos de fé, ou seja, começar a explorar outras, a se tornar simpatizantes de outras, porque eles vão no meio cristão existe muita hipocrisia, né?
Mas, aí eu estava escrevendo aqui, isso não ocorre também só com pessoas não convertidas, mas também pessoas velhas e experientes. Mas que essas, mesmo que essa, detalhe, as pessoas velhas e experientes, é o que eu escrevi aqui no meu comentário aqui, mesmo que essas pessoas não saiam da igreja, mas são vasos vazios, de fé e cheios de rancor e descrença, por isso espalham sua morte e amargura a outros, como diz a palavra em Hebreus 12:15, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Então acontece muitas pessoas que são, que mesmo sendo crentes, como eu falei, crentes velhos, que infelizmente ainda não se amadureceram, e eles se esfriam na fé quando vem um escândalo desse e acabam sendo contaminados, se tornando amargos, mesmo que eles não se desviem, mesmo que eles não saiam da igreja, mas continuam na igreja, mas passam a ser vasos vazios, amargos, rancorosos, cheios de descrenças, céticos, né? Começam a se tornarem crentes céticos, crentes céticos, e com isso eles começam a espalharem raiz de amargura, espalharem raiz de descrença, começam a criticar uma aqui, não é bem assim não, isso é frescura. Quando alguém fala em língua estranha, ele logo faz um comentário sarcástico, é o balamacia, é o rir para lá para trás, né? Infelizmente, né? Caem, ficam vazios, né? Jesus adverte aos escandalosos, assim, quem são os escandalosos que promovem escândalo? Com um grande ai. Vamos ler lá, Mateus 18, 6-9. Mateus 18, 6-9. Que diz assim: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o tirasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Amém? Jesus adverte com grande ai. As pessoas que manuseiam a palavra de Deus deveriam ter um grande e terrível temor ao pronunciar qualquer coisa em relação a ela, de forma a não conceder esperanças falsas, promessas que o Senhor Jesus não prometeu para a igreja, e não ensinar coisas tiradas de trás da orelha, para dar aos pequeninos e simples na fé, pois os mesmos não sabem que quando fazem isso estão tomando partido com o anticristo, atentando contra a noiva do Cordeiro. Por meio da ridicularização, essa é outra forma que o inimigo usa para minar a fé dos cristãos. Se o jovem cristão ou novo convertido, ou até mesmo um ancião, não tiver em sua vida raízes bem profundas de convicção na fé cristã, poderá ter a sua fé minada diante dos constantes ataques da mídia e do mundo ao cristianismo. Quando você vê novelas, aqui no Brasil, as mulheres geralmente, quando vão representar um crente, são aquelas mulheres que se vestem com o cabelo despontado, com a roupa bem estilo aquele antigamente, aquela caracterização caricata. Onde você vê nos Estados Unidos, eles usam uma cruz, né, pendurada. São pessoas que sempre pegam na questão são os mais chatinhos, santinhos, são os mais pegajosos, né? Se você vai criticar isso, eles logo falam: não, mas eu estou mostrando no crente falso, né? Mas por que eles só interpretam crentes falsos?
Por que eles não procuram um crente genuíno para poder fazer a interpretação? E quando querem fazer um crente genuíno, logo pegam uma visão mais ecumênica, de alguém que totalmente contradiz o que a palavra de Deus diz. Agora, como o mundo pode saber o que é ser crente? Se eles realmente soubessem o que é ser crente, eles seriam crentes, né? Se eles realmente soubessem o que é ser filho de Deus, eles seriam filhos de Deus. Mas é como eles não sabem, eles olham a nossa fé e eles zombam da nossa fé, eles ridicularizam a nossa fé. E aí quando a pessoa não tem raiz na fé, quando a pessoa não está fundamentada na fé cristã, quando a pessoa não conhece, ele começa a portar ali com aquela timidez e começa a se acanhar e começa a se acovardar, né? Diante das críticas do mundo, né? É que os ativistas gays, feministas e ateus estão numa luta séria e terrível contra os valores e fundamentos da nossa fé. E eles estão nas nossas escolas, muitos são professores de nossas crianças e jovens na universidade, querem, fazem de tudo para atacar aquilo que nós temos ensinado e de colocar a nós como os vilões, como os mentirosos. Não foi isso que Satanás fez com Eva? Ele colocou Deus como mentiroso. Ele falou, não é bem assim não, Deus sabe, ou seja, Deus está escondendo alguma coisa de você. E assim, eles começam a ridicularizar, a tornar a nossa fé. O que é ridicularizar? Ridicularizar é tornar uma coisa, trazer uma coisa, uma conotação negativa e pejorativa para algo. Torna algo assim, como se fosse velho, ultrapassado, chato. E assim é o que eles querem. E assim eles fazem, por meio de filmes, por meio de novelas, por meio de ensinamentos que têm sido divulgados nas escolas e nos meios seculares, né? Irmão, sempre foi assim. O mundo nunca amou os crentes. E nunca vai ser diferente. O que o cristão precisa ter é uma fé bem fundamentada na palavra de Deus, bem enraizada. Ter uma comunhão com o Senhor, para que ele possa conhecer o seu Pai, conhecer o Cordeiro, para que ele não seja abalado, né? Terceira forma como ele faz para minar a fé dos cristãos, desacreditando as verdades cristãs e também desacreditando os cristãos. Feliz e infelizmente, muitos cristãos e muitos leigos simpatizantes da fé se apoiam em homens, sendo estes os elos mais fracos da corrente. Satanás sabe muito bem disso, e sabe o que fazer. E ele o faz quando promove escândalo através da queda de ministros da fé cristã. Quando o ministro da fé cristã cai, muitos caem com ele, porque muitos estão apoiando. Eu falei feliz, por quê? Porque o crente tem que ser espelho, um bom espelho. A palavra de Deus diz que nós temos que ser luz. Mas infelizmente, por quê? Infelizmente, porque para você caminhar é bom você ter pessoas para se espelhar. Mas você tem que ter o seu pé fundamentado em Cristo, porque essas pessoas vão falhar. Mas quando elas falharem, você tem que estar firme para poder até orar por elas e não cair juntamente com elas. Infelizmente, muitos caem. Mas quando essas pessoas caem, o que elas ensinou que é verdade, continua sendo verdade. O que elas ensinou que é bom, continua sendo bom. Mas, infelizmente, muitas pessoas passam a ficar com dúvida daquilo. Começa a desacreditar naquilo que foi ensinado por aquelas pessoas. Como se a palavra de Deus fosse a palavra daquelas pessoas. Na verdade, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não a palavra do homem. O homem cai. Mas a palavra de Deus, o fundamento, ele não se abala. Por isso, nós devemos estar fundamentados no Senhor. Deixa eu ler mais um pouco aqui. Assim, ele não só consegue o êxito de minar a fé das pessoas na palavra de qualquer ministro, ou seja, a palavra desses irmãos fica desacreditada quando um irmão desse fala, né? Mas que hipocrisia, ele está falando isso, mas está fazendo aquilo e aquele outro. Ele está falando isso, mas eu vi ele apoiando lá o político corrupto,
né? Eles começam a desacreditar. A palavra dele passa a não ter peso. Mas não só o inimigo consegue o êxito de desacreditar a palavra do ministro, como também mina a fé das pessoas no evangelho. As próprias pessoas começam a duvidar, mas será que o evangelho tem tal poder mesmo? Será que ele fala realmente assim mesmo? Né? Aquele evangelho de Romanos 16, 1:16 a 17, porque não me envergonho do evangelho de Deus, que é o poder de Deus, para a transformação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a transformação, para a libertação. A passagem diz assim. Vamos ler para nós não errarmos, né? Romanos 1 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a pessoa começa a desacreditar também no próprio evangelho, né? De que, o surgimento de muitas seitas cristãs também é característica da fragmentação da fé das pessoas no cristianismo. Então, com essa fragmentação da fé, começa a surgir muitas seitas cristãs com explicações alternativas, com heresias, né? Pois muitas dessas seitas ensinam um cristianismo exclusivo, uma releitura das santas palavras de Deus, distorcendo com isso os santos princípios e escandalizando tanto a cristãos como a não cristãos. Se as verdades... Aí isso traz uma confusão na cabeça dos ímpios, né? Se os cristãos não se entendem, se são confusos acerca da verdade, será que essas verdades são verdades mesmo? A confusão que traz, outra confusão. Se não se suportam e vivem desunidos a respeito de tanta fragmentação, onde está o amor por eles tão pregado, né? E aí eu coloquei aqui uma última, dentro dessa questão, última forma como qual o inimigo mina a fé dos cristãos, né? Que eu me lembro aqui, né? A quarta é assim, por meio de ensinamentos que esvaziam a autoridade espiritual e divina das Escrituras. Nós vamos ler para a base disso Apocalipse 2, versículo 20. Que diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam de sacrifício da idolatria. Então, por meio de ensinamentos que esvaziam a autoridade espiritual e divina das Escrituras. Ou seja, há muitas pessoas que trazem, há muitos pastores, teólogos, que aprendem lá em alguns seminários e se esfriam na fé lá, com professores já frios na fé, né? Isso não é generalizado. Há muitos bons seminários. Estou falando que, infelizmente, se infiltram, né? E se infiltraram na Europa e esfriou a Europa através da teologia liberal, ou liberalismo teológico, que entrou lá e causou uma devastidão, esfriou a igreja. E a gente vê lá essas igrejas esfriando e não reconhecendo mais a autoridade da palavra de Deus, vendo a palavra de Deus como um livro ultrapassado, ou como apenas mais um dos livros que complementam, e começam a talvez selecionar livros. Esse livro fala para nós, mas esse livro da Bíblia já não fala. E começam a receber, como a igreja episcopal, a igreja luterana, passam a receber em seus rolos de membros e em suas lideranças e ordenar pessoas ao clericato, pessoas homossexuais, a liderança de suas igrejas, e começam a ensinar a igreja. Já ouvi igreja em que a pastora era ateia, e mesmo sendo ateia, não acreditando mais em Deus, deixou de acreditar em Deus, mesmo assim a igreja continuou a aceitar
que ela continuasse a ser sua pastora e lhe ensinasse. E ensinasse a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Ensinasse na igreja, que agora ela não ensinava mais a palavra de Deus, porque ela não acreditava mais em Deus. Isso, por meio dessas pessoas que se infiltram na igreja, se tornam líderes e começam a ensinar coisas que minam. Eu já ouvi falar de um tal teólogo aqui no Brasil, não sei se é teólogo, filósofo, um pastor, dizendo que deveria se reescrever a Bíblia. Irmãos, pessoas que querem minar a autoridade da Bíblia. Há uma seita lá na China, que surgiu lá, né, forte lá, que diz que dizem que Jesus já veio, não reconhece a autoridade das cartas paulinas, acho que é raio do Oriente. Então, irmãos, dessa e de muitas outras formas, o inimigo procura tentar minar a fé dos cristãos. Eu vou repassar aqui para nós concluirmos. O inimigo, da quarta tática do espírito anticristo que nós estamos falando aqui, ele ataca minando a fé dos cristãos e simpatizantes da fé cristã. E de que forma? Por meio de escândalos, por meio da ridicularização, desacreditando as verdades cristãs e, por último, por meio de ensinamentos que esvaziam a autoridade espiritual e divina das Escrituras. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.